Glórias a Deus. Meus amados, eu fiz aqui a menção de 7 versículos da palavra de Deus, talvez um trecho bastante conhecido para alguns, ou lido por outros, mas não entendido. Mas aqui está uma base para que nós venhamos nos aproximar mais de Deus. Porque há tempos difíceis em vossas vidas. Há tempo que nós, às vezes, não sabemos nem mesmo administrar. Porque as ofertas, as promessas são tão grandes e às vezes maravilhosas aos vossos olhos, que nós não temos nem mesmo o entendimento, a sabedoria, ou a força para rejeitarmos. Por isso, de vez em quando eu gosto de dar um tema para uma mensagem. E o tema desta mensagem de hoje é: louvado seja o nome do Senhor. A Babilônia chegou, é tempo de voltar a ser Daniel. Babilônia chegou, é tempo de voltar a ser Daniel. Sabemos que não é tão fácil ser Daniel. Às vezes falar assim ou ler a grosso modo parece ser fácil, mas não é tão fácil ser Daniel, voltar a ser Daniel. Porque como os irmãos viram no texto sagrado, o próprio Deus entregou nas mãos do rei Nabucodonosor o povo de Jerusalém. Glórias ao Senhor. O povo, o rei de Judá, ele foi entregue nas mãos de Nabucodonosor. E como a história, o texto nos fala, a Bíblia diz que Nabucodonosor foi vencedor nesta batalha. Por isso eu falei para vocês, não é fácil enfrentar as ofensas, aliás, as oferendas que às vezes nos vêm. E Deus me deu esta palavra, lembrando que nós estamos nos aproximando dos dias aonde os crentes, muitas vezes, eles abrem mão de servir a Deus para aceitar alguns pratos que lhe ofereciam. Louvado seja o nome do Senhor. E os irmãos viram que a vitória do Nabucodonosor foi ao ponto dele pegar os utensílios da casa de Deus e levar para a sua própria casa. E lá eles começaram a usar todos aqueles utensílios que foi levado da casa do Senhor. Glórias ao Senhor. Mas deixa eu voltar aqui um pouquinho, meus queridos, a saber, voltar a ser Daniel, muitas vezes é necessário nos rejeitar algumas coisas. A Babilônia é simplesmente um símbolo de um sistema mundano. Esta é a realidade. Babilônia é um símbolo de um sistema mundano que se opõe literalmente a Deus. É um sistema que se opõe literalmente àquele que confessa a Deus como seu Senhor.
aquele que confessa ao Deus como o seu Deus poderoso. Aleluia. É um sistema que se opõe a Deus, e não apenas a Deus, ao povo de Deus também. Nós, como servos do Senhor, nós encontramos Babilônia todos os dias. E se nós não estivermos atentos, como Daniel estava, é capaz de nós ceder, até achando que isto não tem nada a ver. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é tempo de voltar a ser Daniel, que se manteve firme na sua fé. Amém, igreja? Manteve firme na sua fé. Aleluia. E também na sua confiança em Deus, mesmo em meio à adversidade. Então, por isso, eu dei o tema desta mensagem: é tempo de voltar a ser Daniel. Porque as ofertas, as oferendas, elas virão. E se nós não estiver firme na fé, se nós não estiver firme, a nossa confiança em Deus não estiver firme, é capaz de nós cedermos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele disse: olha, quando Joaquim, rei de Judá, perdeu a casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus. Esse não é o nosso Deus, não, o Deus de Babilônia, irmão. E pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse ao rei Aspenas, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, e da linhagem real, e dos nobres. Olha só, aqueles, como diz o texto, que era bonito, de boa aparência, a Bíblia está dizendo, de boa aparência. Aqueles que tinham um falso entendimento, aqueles que estavam dispostos a chegar na casa do rei, e ali aprender aquilo que fosse lhe ensinado, ou seja, fosse mudado tudo aquilo que eles aprenderam diante da direção de Deus, eles abrissem mão do Senhor para seguir as ordenanças do rei. E ele disse: olha, eu quero homem jovem, formoso, que tenha entendimento, conhecimento, na ciência. Aí eu fui ver o que é a ciência. A ciência é uma coisa tão simples. A ciência é simplesmente uma pessoa provida de conhecimento, uma pessoa provida de entendimento. Então ele disse: olha, eu quero pessoas que tenham entendimento e tenha ciência, ou seja, uma pessoa que é provida de entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. E ali quem que eles chamaram? Chamaram, aleluia, logo aqueles que mais estavam dispostos a servir a Deus. Queridos, quanto mais nós confiamos no Senhor, mais nós somos tentados. Sabia disso? Quanto mais você confia em Deus, mais você é tentado. Para quê? Para que você venha a ser decepcionado. Mas aquele que confia no Senhor, ele jamais será decepcionado, porque Deus nos guardará, Deus nos protegerá, mesmo em meio à adversidade. Permaneça firme, porque Deus é aquele que vai te proteger. Por isso, se em algum momento você tem pensado em desistir, ou até mesmo aceitar os manjares, os pratos de Babilônia, Deus está dizendo: não, hoje é tempo, hoje é dia de você voltar a ser Daniel e confiar no Senhor. Aleluia, glórias a Deus, e confiar no Senhor. Glórias ao Senhor. O chefe, irmão, aleluia, do eunuco, eles pôs outros nomes. Glórias a Deus. Aleluia. Mas antes, deixa eu falar aqui um pouquinho do versículo 4,
que ele disse que era jovem, em quem não houvesse defeito algum, formoso de aparência, e instruído em tudo, sabedoria, e sábio em ciência, e entendimento, no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fosse ensinado nas letras, nas línguas dos caldeus. Queridos, isto quer dizer, quando Deus permite Nabucodonosor a vitória sobre Joaquim, aleluia, em número, este monarca babilônico levou algum dos vasos do templo, e também algum dos escolhidos, dentre eles príncipe nobre, depois da destruição de Nínive. 7 anos antes, o império babilônico começou a crescer tanto, tem um crescimento tão rápido, que não despunha, ou melhor, não tinha pessoas, não tinha mão de obra. E aí o que foi que eles fizeram? Tiveram que levar o povo de Israel para trabalhar-se lá. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, quando veio o versículo de número 7, que ele disse: e o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes. Vou falar aqui só para os irmãos memorizar o que eles fizeram. Puseram-lhe outros nomes, para Daniel e seus amigos ingressarem no serviço do rei, precisava ter cidadania babilônica. Não podia ser israelita, com cidadania israelita, não podia trabalhar em Babilônia. Era necessário que eles tivessem uma cidadania babilônica. Então essa é uma das razões o qual foi trocado o seu nome. Essa é uma das razões o qual foi trocado o seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Então você vê que era necessário, aleluia, lhe foi concedido com os seus nomes babilônicos. O jovem príncipe Daniel, que quer dizer, Deus é meu juízo. Olha só, irmão. Daniel quer dizer, Deus é meu juízo. Olha o nome que eles deram para ele. Aleluia. Deram-lhe o nome de Beltesazar. Quer dizer, Bel e Deus principal de Babilônia. Então, Daniel, que servia a Deus, tiraram o seu nome de Daniel, louvado seja o nome do Senhor, que significa Deus é meu juízo, e deram a ele o nome de Bel, Deus principal de Babilônia, coisa que ele não queria. Ele estava só ouvindo. Veja só, vou falar o nome dos outros, de Babilônia, projeta também, de Babilônia que projeta a sua vida. Deixa eu ver aqui o outro, Ananias, que quer dizer o seu nome, quer dizer, o Senhor é gracioso, chamaram de Sadraque, ou seja, servo de Acum, o Deus Lua. Olha só os nomes. Por isso eu falo para vocês, não aceite oferta do inimigo. E ele só escutando, o Deus Lua, Misael, que quer dizer que é igual a Deus, chamaram de Misaque, ou Mesaque, que a sombra do príncipe, ou quem é esse? Azarias, que quer dizer, o Senhor ajuda, chamaram Abidnego, ou seja, servo de nego. Como é terrível, servo de nego. Então vou só falar o nome deles aqui, servo de nego, ou
Deus da sabedoria, ou estrela da manhã, agora como cidadão babilônico, passaram a desempenhar funções oficiais para, apesar de receberem nomes pagãos, esses judeus resolveram permanecer fiel a Deus. Você viu aí? Apesar deles receber nomes pagãos, eles decidiram permanecer fiel a Deus. E os irmãos conhecem a história, que aquele que rejeitasse esse Deus babilônico, eles tinham um alto preço a pagar. Glórias ao Senhor. Daniel, irmão, ele assentou-se no seu coração, aleluia, e disse: olha, eu não vou me contaminar com este povo. Pastor, mas como é possível viver num lugar aonde tem algumas determinação e a pessoa não se contaminar? Só tem uma forma, igreja, é permanecer fiel. A segunda forma é confiar em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É confiar em Deus, aleluia. Voltar a ser Daniel. A fé, Daniel, irmão, se manteve firme em sua fé e confiança em Deus, mesmo em meio à adversidade. Os irmãos, como eu falei há instantes atrás, nós estamos vivendo a momentos aonde vai vir tantas coisas. Você vê que no texto que nós lemos, eles ofereceram a Daniel comida, os manjares do rei, ofereceram vinho a Daniel, e Daniel, confiando em Deus, ele não aceitou, rejeitou. Mas não podia rejeitar, porque era uma ordem do rei. O que é que Daniel fez? Ele chegou até lá, o eunuco, o senhor lá que dava as ordens, e pediu para ele: olha, eu preciso fazer jejum de alguns dias. E aí o eunuco pegou e falou: olha, não pode, porque nós não podemos contrariar a vontade, a determinação do rei. Ele disse: não, mas eu vou fazer, o rei não vai perceber. Ele disse: ele vai perceber assim. Por quê? Você vai aparecer diante do rei com o semblante caído. Porque a pessoa ficar 10 dias, ou que seja 5 ou 10 dias sem comer, é óbvio que ele vai ficar com o semblante caído. Aí ele disse: não, mas eu confio no meu Senhor, ele vai me alimentar, e eu vou aparecer perante o rei da forma que ele quer. Aí sabe o que ele fez? Aí, mesmo escondido, o chefe permitiu que ele fizesse o jejum. Aí sabe o que aconteceu, irmão? Depois dos dias que eles passaram de jejum, chegou o dia de se apresentar ao rei, porque eles tinham que ficar 3 anos se preparando para chegar na presença do rei. Quando chegou o dia, diz a história, se os irmãos lerem, que eles se apresentaram, eles estavam mais bonitos, mais formosos do que os demais que estavam ali comendo de toda a iguaria. Estava mais formoso. O que eu tiro com isso? Que aproveito eu tiro? Irmão, aproveito que eu tiro, que servir a Deus, confiar ao Senhor, nos traz mais fortaleza, nos faz ficar mais forte, nos faz ficar mais belo. Tem gente que quer cair aí no mundo, querendo fazer tanta coisa que o mundo diz que é bonito, que vai melhorar a sua aparência. Deus diz: não, permaneça na minha presença, confia em mim, que eu cuidarei da tua aparência, eu cuidarei de tudo, eu te sustentarei. Mas uma coisa é necessário: confiar no Senhor, que Daniel confiou no Senhor, aleluia, e ele não esmagreceu, ele não apareceu na presença do rei com o semblante caído, mas apareceu saudável, porque Deus o alimentou. Então Deus está dizendo: ei, confia em mim, que eu vou te alimentar
vou te sustentar, e você vai sempre apresentar-se numa aparência de pessoa saudável, para que o meu nome seja glorificado. Aleluia, aleluia. Daniel confiou no Senhor, igreja. Não aceita as iguarias que o mundo está nos oferecendo. Ele disse, olha, ele nem bebeu vinho, nem comeu a comida que era dispor para ele comer, mas Deus o sustentou. Saiba de uma coisa, Deus vai te sustentar, Deus vai te sustentar. Você crê nesta palavra? Deus vai nos sustentar. Eu creio nesta palavra. Nós vamos rejeitar toda a iguaria deste mundo, aleluia, e vamos ter Daniel como exemplo. Vamos voltar a ser Daniel, rejeitando as iguarias deste mundo, e Deus vai cuidar de nós, e Deus vai cuidar de nós, e Deus vai nos fortalecer. Nós não vamos ficar anêmicos, enfraquecer, mas vamos estar saudável na presença do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Mas para isso, irmão, aleluia, existe algo muito interessante: a obediência, aleluia, íntegra. Daniel, irmão, ele foi obediente e íntegro em suas ações, mesmo quando isso significava enfrentar desafio e perseguição. Amém, igreja? Amém, igreja? Mesmo que seja, mesmo que você saiba que você vai enfrentar desafio, irmão, nós temos que enfrentar, nós temos que a cada dia enfrentar um desafio. Aquele que enfrenta desafio, Deus cuida dele. Aleluia, confiante no Senhor. Ele confiou no Senhor. Ele disse, olha, eu vou enfrentar esse desafio. Qual era o desafio? O desafio era saber que aquele que desobedecesse, o rei receberia pena de morte. E Daniel falou, não, eu vou continuar, eu vou enfrentar este desafio. O meu Deus é comigo. Eu não vou aceitar essas iguarias, não. Eu não vou beber vinho, coisa nenhuma. Irmão, e quantos são os crentes e nessa época do ano estão não é ganhando, não, eles estão nos mercados comprando vinho para beber. Daniel disse, não, mesmo dado, eu não vou aceitar vinho, eu não vou aceitar iguaria nenhuma, eu vou permanecer firme. Daniel, mas não pode, você tem que beber, você tem que comer. Ele disse, não, eu vou enfrentar esse desafio, porque eu confio no meu Deus, nem que isto venha me custar perseguição, mas eu vou permanecer firme na presença de Deus. Você crê nessa palavra? Você vai permanecer firme, mesmo que venha custar perseguição para a tua vida. Permaneça firme, que Deus vai, Ele já te garantiu a vitória. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele disse, olha, aleluia, eu vou me manter íntegro na presença do meu Deus. Aleluia. Daniel, mas isso é perigoso. Não, eu estou disposto a enfrentar desafio. Daniel, mas isso é perigoso. Não, deixa comigo, o meu Deus, Ele é comigo. Igreja, o nosso Deus jamais vai nos desamparar. O nosso Deus jamais vai deixar nós envergonhados. Ele disse, olha, Daniel, mas você vai sofrer perseguição. Mas de quem? Dos próprios israelitas, que estão lá comendo e bebendo e farriando. Lá eles vão ver você, eles vão conhecer. Eles vão descobrir, que vão saber que você está aí, ó, rejeitando as iguarias do rei. Você vai sofrer perseguição. Ele disse, não, por mais que eu sofra perseguição, eu vou permanecer firme ao meu Senhor. Por mais que eu sofra perseguição, eu vou permanecer fiel ao meu Senhor. Por mais que eu sofra perseguição, eu vou
permanecer firme na minha fé, porque o meu Deus, Ele me tirou lá das mãos de Faraó, lá do Egito, e agora estamos aqui, olha, viemos para Israel. Agora Deus permitiu que nós viéssemos, voltássemos aqui novamente para as mãos de Faraó, mas eu tenho uma coisa, eu tenho certeza que Deus vai me levar de volta, aleluia, a Jerusalém, e eu vou cantar o hino da vitória. Quem crê, aleluia, quem crê nesta palavra, aleluia, o inimigo pode até tentar te tirar, aleluia, teu prazer, a tua alegria de estar na casa de Deus, mas Deus está dizendo: permaneça firme, que o hino é você que vai cantar, aleluia. Aqueles que estiver te perseguindo, eles vão ter que pagar um preço, mas você que permanecer firme, você vai cantar o hino da vitória, mesmo que isto te custe perseguição. Permaneça firme, que Deus nos garante a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias ao Senhor, aleluia. Daniel, irmão, ele era tão íntegro ao Senhor. A história diz que Deus deu a Daniel poder e sabedoria para enfrentar os desafios e realizar grandes coisas. É esse o poder que Deus está nos dando, para nós enfrentar o desafio, porque vai vir, grande desafio vai vir na tua frente, mas se você estiver na presença do Senhor, firme com o Senhor, esse desafio, você vai passar por eles, vai vencer, e o nome do Senhor será glorificado. Glórias a Deus, aleluia. Nós podemos ver, irmão, que o caminho é manter-se a nossa fé. Daniel, ele manteve a fé e a confiança em Deus, mesmo em meio à adversidade. Qual de nós não temos diversidade? Qual de nós não temos desafio? Mas mesmo em meio à adversidade, aleluia, ele permaneceu firme na presença do Senhor, enfrentou o desafio. É o que você tem enfrentado todos os dias, desafio, para que você venha estar na presença do Senhor. E isso nós precisamos. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso ele diz: seja obediente e íntegro em suas ações, mesmo quando isso significar ou enfrentar desafios sobre a tua vida. Irmão, ninguém vence uma vitória grande se não tiver desafio, se não desafiar. Porque o desafio vem, e quando eles vêm de forma às vezes arrasadora. E se você estiver confiante no Senhor, diz: Ele vem, mas eu vou enfrentar e eu vou vencer. Eu vou vencer porque é o meu Deus que está comigo. Eu vou permanecer firme, não vou abrir mão do meu Senhor. Mas o mundo está oferecendo coisas boas, não importa o que Ele me oferece, eu vou permanecer firme na presença do Senhor. Por isso a palavra do Senhor nos diz, aleluia, busque o poder e a sabedoria de Deus para enfrentar o desafio e realizar grandes coisas na tua vida. Mas é grandes coisas, irmão. Não é pequena não. Eu não vou entrar lá no mérito lá que ele foi para a cova do não. Mas Deus está falando, olha, permaneça firme em obediência. Deus vai nos garantir, ou já nos garantiu. Ele só quer que nós permanecemos firmes e nós temos sabedoria para enfrentar o desafio, que Ele vai nos dar grandes coisas sobre as vossas vidas. Amém, igreja? Eu confio nesta palavra, eu confio nessas orientações, eu confio na Bíblia Sagrada. Você vê que mesmo mudando o seu nome, mesmo tirando o seu nome, que significava coisas boas na presença de Deus, colocando tudo nomes pagãos, eles ficaram ali, o nome deles permaneceu. Sadraque, Misaque, Abidinego, eles não abriram mão do seu nome. Então não abra mão, irmão, não abra mão do seu nome, não abra mão das suas características, não abra mão dos teus desafios, permaneça firme diante do Senhor, que Deus, Ele nos garante a vitória, já garantiu, é nossa, porque nós temos permanecido firme na presença do Senhor, amém? Então, nós estamos vivendo um momento difícil, não aceite as iguarias deste mundo,